O que Deus vai precisar fazer para você despertar desse sono? Para você se despertar, acordar? Sim, porque uma das coisas, acho que o principal foco da vida do ser humano, do cristão, é relacionamento, criar um relacionamento com Deus. Porque está escrito nas Escrituras que a vida eterna é esta: conhecer a Deus e o seu Cristo. Como Deus é infinito, você vai ficar a vida inteira conhecendo a Deus, a eternidade conhecendo a Deus. Mas o relacionamento ele tem que começar aqui na terra, tem que começar aqui, enquanto você está aqui. Não se engane, não tem de outra forma. Relacionamento você não se transfere, você tem que cultivá-lo. E tem uma passagem, acho que está no livro de Jó, que ele fala assim: não despreze a correção do Todo-Poderoso, que ele só açoita e disciplina aquele que ele tem por filho. Muito bonito e fácil de compreender. Veja bem, você pai e mãe, você disciplina o filho dos outros? Não, somente o seu. Então toda disciplina, tudo que acontecer na terra, Deus permitir na sua vida, dá glória a Deus, porque é para salvação, é para o bem. Hoje eu quero citar alguns casos das Escrituras em que Deus teve que dar um chacoalhão na pessoa para ela despertar. Mas foi tudo muito abençoado, porque logo depois a pessoa desperta. Veja bem, o mundo, Satanás, a Babilônia, a sua carne, o seu eu, o seu ego, ele é totalmente anti-Deus. O mundo cria a falsa impressão de autonomia, independência. A carne deseja e anseia por isso, e Satanás te incentiva a isso. Então, é tudo para você se afastar de Deus, não se relacionar com Deus, não conversar com Deus. Porque ele sabe que se isso ocorrer, a sua vida muda, decretos são mudados. Porque Deus muda, ele deixou exemplo nas Escrituras, eu vou citar só alguns. O rei Ezequias foi um rei muito piedoso, um rei muito abençoado. Quando ele pegou o reinado dele, que ele começou no reinado dele, Israel estava totalmente entregue a imoralidades, paganismos, idolatrias, coisas horríveis. E ele conserta tudo, e ele muda tudo, e ele tira aqueles altares pagãos, e ele faz tudo. O tempo passa, aquele rei está no palácio dele, a palavra de Deus fala isso, o profeta Isaías vai até ele com uma palavra dura. Vira para ele e fala: ó rei, assim diz o Senhor, coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E sai. Quando ele sai, a palavra fala que esse rei, Ezequias, ele vira para a parede e chora muito. Ó Senhor, ele começa a conversar com Deus, começa a se relacionar com Deus. Quanto tempo tem que você não faz isso? Quanto tempo tem que você não se relaciona com Deus, que você não fica sozinho e conversa com Ele? Quanto tempo? Talvez, eu não sei, tá? Estou conjecturando. Talvez Ezequias tinha muito tempo. Por que eu penso assim? Porque na hora que ele recebe essa notícia do profeta, entre aspas, um decreto vindo da parte de Deus, que Deus mesmo falou pro profeta, ele não inventou. Ele vira para a parede e chora muito, fica muito triste e fala para Deus não deixar isso acontecer, ele não queria. Na mesma hora que o Senhor ouve a oração, a tentativa de relacionamento, se alegra, vira para o profeta Ezequias e fala: volta lá, fala para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele. E Deus acrescenta. Olha o que precisou acontecer com Ezequias para ele despertar. Olha o que precisou. Vou dar outros exemplos. Moisés, quando o povo estava adorando, que Moisés estava no monte, quando ele desce, que o povo estava adorando aquele bezerro de ouro, aquela idolatria absurda, Deus fala para Moisés assim: vou destruir esse povo e vou suscitar uma geração através de você. Moisés vira para Deus e fala: Senhor, não faça isso. E intercede para aquele povo, fala: lembra-te de Abraão, Isaac e Jacó, das suas promessas, não faz isso. E Deus não faz. Deus, ele se agrada de ver você conversando com ele, não de você procurar um terceiro para fazer isso, ou um pastor, ou um missionário. Glória a Deus, eles estão no trabalho deles, mas ele quer, a principal função de um pregador, de um pastor, de um missionário, é te levar até Deus, fazer você ter um relacionamento pessoal com Deus. E Deus muda o decreto. Vou te dar outro exemplo: Jonas e Nínive. Jonas chega na cidade de Nínive, uma cidade extremamente cruel, e fala assim: ainda em 40 dias Nínive vai ser destruído. Povo pagão, 40 dias e Nínive vai ser destruído. Já tinha até dado o decreto da data. O que a palavra de Deus fala? Que o povo de Nínive se arrependeu, jejuou, clamou a Deus, povo pagão. E Deus mudou o decreto. Olha o que precisou acontecer com a cidade de Nínive para eles voltarem a se relacionar com Deus. Vou dar outro exemplo: o rei Acabe, é um exemplo muito bonito. O rei Acabe, para quem sabe, estava totalmente entregue à idolatria, fazendo
culto, templos a Baal, aquela loucura, aquela nojeira, paganismo, imoralidade, totalmente refém da Jezabel, daquela demoniada, totalmente covarde, podre. E o profeta Elias, que é o profeta Elias, o cara orava e não chovia, o cara orava, caía fogo do céu. Chega até o rei Acabe e fala: você vai morrer, tipo assim, desce a lenha no rei Acabe, deu um decreto na vida dele. O rei Acabe escuta aquilo, se entristece muito, esse homem pagão, esse homem pecador, esse homem imundo, esse homem imoral, se entristece muito com aquela notícia, se entristece muito, começa a andar cabisbaixo, fica muito triste, fica devastado. O que acontece? Deus aparece para Elias e fala: olha lá como é que está o rei Acabe, olha como é que ele está triste, você não está vendo que ele está triste não? Ele se arrependeu. Olha que coisa linda, irmãos. Deus, ele chamou a atenção do profeta Elias, um homem que vivia para ele, para mostrar para ele que um coração arrependido, uma pessoa tentando se relacionar com ele, uma pessoa quando está triste, quebrantada, arrependida, desesperada, que conversa com ele, ele não deixa de escutar, porque diante de Deus somos todos pecadores, não existe pessoas melhores umas que a outra. Se a pessoa está quebrantada, se você ficar quebrantada, arrependido, triste, conversar com Deus, ele ouve essa oração, ele ouve mais do que um missionário e um pregador itinerante. Então, cultive esse relacionamento, não espere a chacoalhada, não espere. Deus só quer falar com você, Ele quer ouvir sua voz, Ele quer que você converse com Ele, Ele não quer uma oração linda não, Ele quer que você converse com Ele, igual você conversa nos seus relacionamentos pessoais, com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com seus amigos, seja o que for, conversa com Ele, Ele está com saudades de você, Ele te criou, Ele te conhece, Ele está com saudade de você. Vou dar outro exemplo. Jesus, ele fala da viúva persistente, que ficava perturbando o juiz, o juiz falou: ainda que eu não temo a Deus e não ligo para os homens, eu vou atender essa mulher, porque ela está falando comigo toda hora, está me perturbando. Persistência na oração. O apóstolo Tiago fala o quê? Quando você chega e vai orar para Deus, você tem que crer que Deus existe. Se você não crer que Deus existe, você não vai falar com Deus. Você tem que crer que Deus existe e que é galardoador, que recompensa aqueles que o buscam. Você crê em Deus? Veja bem, os seus pecados, os meus pecados fazem separação entre nós e Deus, mas o problema do pecado foi resolvido na cruz do Calvário, já foi pago, Jesus já pagou. Agora eu vou encerrar com Jeremias: clame a mim e responder-te-ei, e te anunciarei coisas novas. Clame a mim e responder-te-ei. Isso é para você. Se você ouviu uma palavra de desânimo, uma sentença de morte, um diagnóstico sem cura, um desânimo, uma tristeza, uma desesperança, não acabou não. Vai falar com o Senhor. Talvez Deus permitiu isso na sua vida para você despertar e falar com Ele, que Ele está morrendo de saudade de você. Ele te ama. Ele deu o filho dele para morrer na cruz por você. Ele te ama. Só que Ele quer ouvir você falar com Ele. Ele não quer só que você vá na igreja. Ele não quer só que você pede para o pastor orar por você, interceder. Não, Ele quer falar com você. Entra no seu quarto, ore a Deus, que eu sei que não tem... Eu sei que tem uma coisa que o nosso Deus, Criador, Adonai, Pai de Jesus, não consegue suportar. É um coração quebrantado e um espírito contrito. Ele habita em nós. Então fale com o Senhor, em nome de Jesus. Fecha esse vídeo, curte, republica, em nome de Jesus. Faça isso para atingir mais pessoas, mas fecha esse vídeo e vai falar com o Senhor. 10 minutinhos, 20, vai lá, fecha seu quarto, dá licença para todo mundo e fala com Deus. Você vai ver se você não vai se sentir uma bênção muito grande na sua vida. Deus abençoe, fiquem com Deus.